Bem-vindos ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Meu nome é Hugo Baroni, eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem ao menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Como de costume, né, semanalmente a gente tenta pelo menos 2 vezes por semana tá batendo um papo aí sobre projetos de bombeiro, né? E hoje eu separei um assunto que muita gente me pergunta, né? Quais são os casos de substituição de projeto, tá? Então é uma pergunta que vira e mexe é feita novamente para mim, né? Então é um assunto que com certeza eu já devo ter falado, vamos conversar de novo e certamente não vai ser a última vez. Mas hoje eu resolvi preparar a aula, mas a gente entrando dentro do site do bombeiro e verificando lá na legislação quais são os casos de substituição na prática, dentro da norma, né? E nós vamos então navegar dentro do site do bombeiro, tá? Como sempre já fica aqui no jeito Corpo de Bombeiros, que eu consulto bastante, né? Então, basicamente, você vai entrar no site do Corpo de Bombeiro. Nos outros estados, pessoal, basicamente é a mesma coisa, tá? Eu já entrei em todos os sites dos Corpos de Bombeiro no Brasil todo e o caminho é sempre por dentro do site, muitas vezes muito parecido com esse layout aqui, né? Às vezes muda, não é serviço de segurança contra incêndio, você já encontra logo legislação de cara. Procurar, navegar um pouquinho, 5 minutos aí no site, no máximo, você vai encontrar a legislação, né? Mas nós entramos no site do bombeiro aqui pelo navegador, pelo Google, né? Legislação. Aí nós temos aqui a legislação em vigor e as legislações anteriores, porque muitas vezes você tem que usar as legislações anteriores, tá? Se tiver um projeto, uma construção de outra época, você pode estar usando a legislação anterior aqui para consulta e inclusive para estar utilizando mesmo no projeto ali, se você não mudou nada da sua edificação. Então, aqui nós temos os decretos, aqui tem o decreto estadual 63.911, que é o decreto atual, né, que trata que regulamenta o serviço de segurança contra incêndio. E depois nós temos as instruções técnicas, que são as normativas que nos orientam a forma que nós devemos proceder, tá? E aqui dentro das instruções técnicas, cliquei em instrução técnica, tá vendo? Abrem todas as instruções técnicas, são 45 no total aqui no estado de São Paulo, em outros estados pode variar um pouco. Tem estados que dividem as instruções técnicas em 2 tipos, né? As instruções técnicas administrativas e as instruções técnicas de aplicação mesmo, de medidas de proteção e combate a incêndio, tá? Vamos lá. Na instrução técnica número 1, que é a instrução técnica de procedimentos administrativos, é onde tem essa resposta. Essa instrução técnica ela é muito importante. Clicou aqui, a gente já vai visualizar. E se quiser você pode baixar. Eu tenho todas as instruções técnicas no meu computador. Caso no dia que precisar o site estiver fora do ar ou estiver sem internet, eu baixei todas elas, tá? Então você baixa de forma gratuita, né? Então tá aqui, instrução técnica número 1. Através dessa instrução técnica, a gente consegue tirar dúvidas de vários assuntos, tá? Então ela é muito importante você ter uma noção dela aqui. Basicamente, ela traz aí o que você tem que fazer, né, administrativamente para protocolar o seu projeto. Então hoje nós vamos falar de substituição de projeto, lá pelo item 6.2.8. Deixa eu ver. Um pouquinho mais para baixo aqui. Eu vou ampliar só um pouquinho e vou chegar aqui para o canto para ficar mais fácil. Aqui falam dos detalhes, tá vendo? Tudo que você tem que ter no seu projeto técnico tá tudo escrito aqui, tá? Isso é como se fosse um checklist. Não, é o item... Aguenta aí que a gente já acha, pessoal. 6.2.5 é aqui para baixo. É 6.2.8. Tá aqui, substituição de projeto. Então aqui, o que seria a substituição? Você tem um projeto no Corpo de Bombeiros e você fez alterações na sua edificação ou ampliações que demandaram que o seu projeto seja substituído. Você perde aquele projeto e você tem que substituir por um projeto novo, né? Tem algumas causas aqui de substituição e a gente vai olhar cada uma delas e comentar rapidamente, tá? Substituição de projeto técnico.
A edificação ou área de risco que se enquadrar dentro de uma das condições abaixo relacionadas devem ter o projeto técnico substituído. Então, olha que legal aqui, ó. Ampliação de área construída que implique o redimensionamento dos elementos das saídas de emergência, tais como tipo e quantidade de escadas, acessos, portas, rampas, lotações e outras, tá? Então aqui nós estamos falando de ampliação, tá, de uma área construída que modifique as características das saídas de emergência. O que poderia acontecer? Vamos imaginar algumas situações. Por exemplo, um restaurante. Você tem um restaurante. Nesse restaurante, a norma fala que cabem X pessoas por metro quadrado. Na verdade, cabe uma pessoa por metro quadrado na área ali que está aberta ao público, né? Se você tem, por exemplo, 200 metros quadrados abertos ao público, você tem 200 pessoas na área de reunião de público, onde o pessoal senta para se alimentar. Claro que tem as áreas de apoio, cozinha, podem ter outras áreas ali dentro que também você tem um público determinado para cada uma dessas áreas. Você soma todas essas áreas e no caso de você ter, por exemplo, 200 pessoas no local de reunião de público, mais as áreas de apoio, vamos dizer que você tenha, por exemplo, 220 pessoas. Você vai precisar de 3 unidades de passagem para que esse pessoal saia desse ambiente, né? 3 unidades de passagem, a norma vai determinar para nós a quantidade de portas que a gente vai ter. Mas vamos dizer que esse proprietário fez uma ampliação desta área e aumentou o local para reunião de público para 400 metros quadrados. E aí, obviamente, nós vamos ter que ter 400 metros quadrados mais a área de alimentação, de apoio, né? Cozinha, local para lavar louça, etc. Nós temos, por exemplo, que 450 pessoas caberiam nesse ambiente. E aí nós passaríamos de 3 unidades de passagem para, nesse caso, 5 unidades de passagem. Outro dia a gente fala de cálculo aí de saídas de emergência. Mas, por exemplo, a gente passou para 5 unidades de passagem. Com 5 unidades de passagem é óbvio, nós vamos ter que ter mais portas do que nós tínhamos antes, tá? E aí se aplica a qualquer tipo de edificação. Por exemplo, um supermercado que teve uma grande ampliação de área de loja, né? E as saídas de emergência eram proporcionais a X pessoas e dobrou o número de pessoas. Então, se as saídas de emergências não fossem adequadas para essa ampliação, vai ter que substituir o projeto, demonstrando que agora as portas que foram colocadas lá são suficientes. Eu entendo ser muito importante, porque saída de emergência, eu entendo que, se não o item mais importante, ele figura entre os itens mais importantes, né? De nada adianta você ter hidrante, alarme, detecção, sprinkler, se as suas saídas de emergência não forem adequadas, tá? Então, lembra da Botkeys, né? Lá nós tínhamos vários erros, mas talvez 2 principais erros lá foram saídas de emergências mal dimensionadas, funcionários mal treinados e falta de iluminação e sinalização. Tudo coisa muito simples que poderia ter sido resolvida, né? E saídas de emergência figura entre esses itens, tá? Aí nós vamos para o item B aqui, ó. Ampliação ou diminuição de área construída que implique o redimensionamento do sistema hidráulico de segurança contra incêndio, tais como pressão, vazão e potência da bomba de incêndio e reserva de incêndio, né? Então, se você aumentou a sua reserva de incêndio. O que acontece? Muitas vezes aqui, ó, uma pequena ampliação pode levar à substituição de projeto. Então imagina comigo, você tem uma edificação térrea de lá 3 mil metros, 5 mil metros quadrados, por exemplo, e toda térrea, sem nenhum outro pavimento. E de repente o proprietário resolve fazer um mezanino, por exemplo, um mezanino administrativo, né? Dependendo da localização desse mezanino e do tamanho dele, né, você vai ter que proteger ele com o sistema de hidrante. Você colocou lá um hidrante na parte de cima. Esse hidrante na parte de cima vai demandar muito provavelmente, claro, dependendo da posição de bomba, reservatório, mas ele vai demandar uma pressão maior para que a água chegue nele. Provavelmente ele vai figurar entre o hidrante mais desfavorável, porque todos os outros hidrantes estão no nível do solo, você instalou um hidrante no nível do mezanino, provavelmente 3 metros e meio acima dos outros pavimentos. A sua bomba de incêndio
muito provavelmente vai ter que ser novamente dimensionado. Você vai precisar uma bomba maior, com uma pressão maior. Então, você tendo uma pressão maior, pronto. Caso de substituição de projeto. Talvez esse seja um dos itens que mais demandem substituição de projeto. Ampliação, mudou o H1 e H2, sua reserva ficou pequena, né? Desculpa, sua bomba de incêndio ficou pequena. Dependendo da ampliação também, às vezes a bomba de incêndio não mudou, mas a sua reserva de incêndio vai ter que aumentar. Caso de substituição de projeto. É explícito aqui que precisa substituir nesses casos, tá? Vamos lá para o item C. Ampliação de área que implique a adoção de nova medida de segurança contra incêndio. E aí fala, né? Uma medida de proteção que não estava prevista anteriormente. Então, vamos supor, você tem uma edificação de 4.000 metros quadrados. Essa edificação, vamos supor que seja um depósito. Se você aumentar essa edificação, a norma, ela fala que é um depósito de alto risco, com J4, com bastante carga incêndio você tem ali. Se você ampliar um pouco a área, você é obrigado a ter compartimentação ou sprinklers. E você pode optar por um dos dois, né? A norma determina que tem a compartimentação, que pode ser substituída por sprinkler neste caso, tá? Nesse caso, então, você tem uma nova medida de segurança, tanto uma quanto outra. E aí, caso de substituição de projeto, o projeto tem que ser novamente analisado, tá? Agora a gente vem aqui, ó. Alteração nas características de armazenamento ou quantidade de líquidos combustíveis e inflamáveis que implique na adoção de nova medida de segurança contra incêndio. Medida não prevista anteriormente. É o mesmo caso, praticamente de cima, né? Mas aqui está falando especificamente de líquidos inflamáveis, tá? Então, o que acontece? Até líquido inflamável e ou combustível, até 20.000 litros, basicamente você protege com extintores. Vamos dizer que você tinha um pouco de líquido inflamável e colocou mais um tanque de 30.000 litros, tá? De diesel, por exemplo. Esse tanque de diesel, obrigatoriamente, ele tem que ter uma proteção por sistema de espuma e resfriamento. E aí é uma nova medida que não tinha anteriormente, né? E mesmo assim, por exemplo, você colocou um novo tanque. Mesmo que você tivesse, se ele ampliar a quantidade que você tem que ter de espuma e resfriamento, o resfriamento é a água que resfria o tanque, né? Espuma, você aplica a espuma no líquido inflamável, porque você não pode jogar água dentro do líquido, tem que ser a espuma e ela apaga esse incêndio, né? Então vamos dizer que se você também aumentar, você substitui sua bomba de incêndio. Se você tem mais tanques, muito provavelmente, dependendo de como eles forem instalados, vai levar a substituição de projeto, porque você teve uma nova, você causou o aumento da pressão, vazão da bomba de incêndio e um aumento do sistema como um todo. Então, é caso de substituição pelos dois lados aí. E aqui está falando, se você não tinha essa medida, surgiu essa nova medida de espuma e resfriamento por conta de uma ampliação, caso de substituição. O item E. A mudança de ocupação da edificação ou área de risco, com ou sem agravamento do risco, que implique a ampliação das medidas de segurança contra incêndio existentes ou a exigência de nova medida de segurança contra incêndio. E aqui ele frisou, né, pra gente que essa mudança com ou sem agravamento do risco. E aí eu vou dar um exemplo. Você tem um galpão que antigamente era utilizado como depósito de madeira, um galpão de 2.000 metros quadrados, tá? Isso é um risco alto, né? E tem toda a proteção por hidrante, alarme, iluminação de emergência. O risco é alto porque a carga de incêndio é acima de 1.200 megajoules. Vamos dizer que você mude a ocupação. O cara deixou esse galpão e foi uma pessoa lá e adaptou, por exemplo, para um restaurante, tá? O restaurante ele vai demandar novas medidas de segurança contra incêndio, por exemplo, as saídas de emergência. É lógico que tinha saídas de emergência já para madeireira, mas são muito menos pessoas, né? O cara abre uma discoteca, por exemplo, na verdade não é uma nova medida, mas é uma medida
que ela implicou na ampliação da medida de segurança. Então, uma discoteca nesse local aí, por exemplo, nesse galpão que foi todo reformado, ao invés de ter uma porta apenas, a norma pede que nós tenhamos 2 portas, tenhamos mais unidades de passagem, né? Você ampliou, né, por conta dessa modificação. E o que acontece? Nós tínhamos no primeiro caso 1.200 megajoule, um risco alto. E no caso de um restaurante ou uma danceteria, por exemplo, o risco é médio, tá? Você diminuiu o risco, mas você aumentou uma medida de proteção e combate a incêndio por conta da saída de emergência que teve que ser ampliada, né, modificada. Então, foi um exemplo aí dessa ampliação, né, ou surgiu uma nova medida de segurança contra incêndio por conta da mudança da ocupação, tá? Agora aqui o F, ó, mudança de layout da edificação ou área de risco que implique na adoção de nova medida de segurança ou torne ineficaz a medida de segurança prevista no projeto técnico existente, né, no projeto técnico original. Então eu tenho vamos supor, uma indústria cerâmica. Então tá tudo instaladinho bonitinho na indústria cerâmica, tem alarme, iluminação de emergência, e de repente você coloca um forno, né? Você mudou totalmente o layout e as medidas de proteção que você tinha ali no seu local, elas se tornam ineficazes. Por quê? Você colocou um alto forno, normalmente eles são muito compridos, os fornos de uma cerâmica. E aí você tem o extintor que ele estava de um lado do forno, por exemplo, um alarme, ou até um hidrante, dependendo de como for essa cerâmica, até um hidrante, né? Porque normalmente não é protegido por hidrantes, mas se tiver uma área de depósito grande, você vai ter hidrante protegendo a cerâmica. Esse hidrante, por exemplo, você não consegue atender a mesma área que você atendia. Ficou ineficaz essa proteção, tá? Então, às vezes até consegue aprovar por FAT se for uma mudança pequena, mas se tiver muita mudança de layout e você tornar totalmente ineficaz os hidrantes que ali estavam, os alarmes, os extintores, o bombeiro vai solicitar substituição de projeto em cima desse item aqui, do item F, tá? Agora tem aqui o item G. Aumento da altura da edificação ou área de risco que implique na adoção de medida de segurança contra incêndio ou redimensionamento do sistema hidráulico de segurança contra incêndio, tá? Aqui ele está falando especificamente, ó, do sistema hidráulico. É óbvio, isso aqui está linkado com o item, por exemplo, que fala de substituição de projeto por conta de você modificar pressão, vazão ou bomba de incêndio. Então, você aumentou a altura da edificação, quer dizer o quê? Você construiu um pavimento acima, né? Construiu 2 pavimentos acima. E aí, os seus hidrantes, né? Eles passam a ter que atender esses pavimentos mais altos. E aí você muda totalmente o seu cálculo hidráulico que você tinha antes. Nesse caso, você mudou o H1, mudou o H2, mudou os 2 hidrantes mais desfavoráveis. E aí vai necessitar de uma bomba com uma pressão maior, tá? Então pode mudar totalmente, pode mudar a pressão e vazão da bomba de incêndio. E isso obrigatoriamente causa a mudança, a substituição do projeto, tá? Então, é legal aqui esse item, e ele fala, por exemplo, aqui também, de adoção de uma nova medida de segurança. O que acontece, tá? E eu já vi acontecer. Você tem, por exemplo, um prédio comercial, uma torre comercial, então, salas comerciais ali nessa torre, tá? E você tem no topo do prédio, por exemplo, era uma área sem uso, aquela laje. E de repente surge a grande ideia de se utilizar aquela torre, por exemplo, para área de convívio. Então faz-se ali um guarda-corpo, coloca uma churrasqueira, põe uma cobertura leve, né? E passa a poder utilizar aquela área. E aí aquela área que anteriormente não tinha uso, né? Ela passou a ter. E aí você modifica a altura da edificação, tá? A sua edificação, por exemplo, até 23 metros, edifícios comerciais, não é obrigatório o sistema de sprinkler para essa edificação. Porém, se você começou a utilizar esse pavimento de cima, e principalmente esse pavimento sendo um local de reunião de público, né,
a altura ampliou. Então você tinha menos que 23 metros, poxa, comecei a utilizar lá em cima, de repente aumentou em 4, 5 metros a altura da minha edificação. Então eu que tinha 20 metros antes, passei a ter 25 metros, né? Às vezes se gasta uma fortuna construindo e fazendo. Passou a ter 25 metros, surge uma nova medida de segurança contra incêndio. Além, por exemplo, de hidrante, dependendo do que for construído lá em cima, você tem que ter sprinkler em toda a edificação. Surge uma nova medida de segurança contra incêndio. E aí, muitas vezes, a pessoa volta atrás, tem que desmanchar tudo que construiu. Por quê? Um sistema de sprinkler ele acaba ficando muito caro. E aí tem que entrar gente em todas as salas, passar tubo. O reservatório de incêndio às vezes não cabe, ele é pequeno, você tem que adaptar um reservatório de incêndio num prédio. Assim, muitas vezes não tem onde se colocar uma nova reserva de incêndio e se torna ineficaz a reserva, a bomba de incêndio, se perde tudo, né? E aí, às vezes, a pessoa tem que voltar atrás e desmanchar. O síndico que não estudou quais as consequências daquela ampliação acaba voltando atrás. Também acontece em prédios residenciais, às vezes adapta, principalmente a cobertura, né? Usa lá monta uma sala de musculação ou monta uma churrasqueira em cima do prédio, né? E uma sala de musculação, um local que não contava para altura, passou a contar para altura. E a partir disso, modifica-se totalmente as características. E aí, além do sprinkler, por exemplo, o sprinkler seria mais para área comercial, mas pode mudar o tipo da escada que é obrigatório para aquele prédio, né? E às vezes não tem como modificar. Por exemplo, você tinha, dependendo da altura do prédio, se for um prédio baixo, até 12 metros, se eu não me engano, para prédios residenciais, aí é uma escada comum. Ela pode ser uma escada aberta, não precisa ter porta corta-fogo, etc. Mudou a altura da edificação, muda totalmente essas características. Então, a escada que era uma escada comum passa a ter que ser uma escada com porta corta-fogo, com ventilação, né? E aí não tem como resolver isso, porque já está construído. Então, a pessoa tem que destruir, voltar atrás aí, porque ela não consegue cumprir as exigências da norma, tá? Outro exemplo também que acontece a pessoa às vezes tem um mezanino. Então você tem um pavimento térreo e com um mezanino. O mezanino ele é até 1/3 da área do pavimento onde se situa. Se a pessoa já tem um mezanino, tá tudo regular no bombeiro, o mezanino não conta para a altura da edificação, né? Lembrando que a gente tem aí a definição de altura, né? O pavimento mais alto até o pavimento mais baixo. E essa altura, ela determina quais as medidas de proteção e combate a incêndio são obrigatórias para cada tipo de edificação. Uma vez, vamos supor, por exemplo, um supermercado, tá? Tudo é caso que me vem à cabeça. A pessoa tem um mezanino, esse mezanino ele não chega a 1/3, não contou para a altura, ótimo. E aí tem-se a ideia de ampliar esse mezanino. E aí, às vezes, uma pequena ampliação, ele deixa de ser até 1/3 da área construída e passou de 1/3. Você passa a ter novas medidas de proteção e combate a incêndio por conta da mudança de altura. Por exemplo, quando você tem um pavimento térreo, você pode compartimentar o depósito de um supermercado a cada 4.000 metros. E muitas vezes o supermercado ele não necessita de compartimentação porque ele é menor que 4.000 metros, né? E aí quando você deixa de ter um pavimento, uma edificação térrea e passa a ter uma edificação com 2 pavimentos, você passa a ter altura. E aí, a partir daí, a área de compartimentação, ao invés de ser 4.000, a norma muda para 3, para 2, dependendo do tipo da ocupação. E aí, onde você não precisava ter compartimentação, você passa a ter compartimentação pela mudança de altura, por uma pequena construção que descaracterizou de mezanino, transformou em pavimento e, em sendo pavimento, mudou a área de compartimentação e tem uma nova medida de proteção e combate a incêndio. E aí, substituição de projeto, além de ter que construir parede. Então, qualquer modificação no projeto pode levar a consequências maiores, né? Foi mais um exemplo aí que eu trouxe. E por fim, tem esse item H aqui, né? Em decorrência de várias ampliações ou diversas alterações, houver acúmulo de plantas e documentos
que dificultem a compreensão e o manuseio do projeto técnico por parte do Serviço de Segurança contra Incêndio. A decisão de substituição do projeto cabe ao comandante da unidade operacional, responsável pelo atendimento da região, ou ao chefe da divisão de atividades técnicas do Corpo de Bombeiro. Bom, então se você tem um projeto, você tem esses casos aqui que são casos de substituição de projeto, né? Aqui embaixo a gente vai ver outros casos que são, nós vamos ver bem rápido, os casos apenas de atualização. Você pode atualizar o seu projeto, né? Se você faz uma pequena ampliação, mas essa ampliação não trouxe nova medida de segurança, não mudou o cálculo hidráulico, às vezes está até compartimentado em relação ao outro projeto, você não precisa substituir, você pode apenas atualizar, né? Mas muitas vezes tem empresas que atualizam uma vez, aí ela muda de layout, depois ela constrói um mezanino, depois ela faz uma ampliação para o lado de fora, depois ela pede a substituição, a mudança do nome do proprietário, depois ela faz uma outra mudança de layout, aí coloca um novo equipamento e vai informando isso para o bombeiro, e vai informando. Chega uma hora que o bombeiro fica muito difícil compreender o que está valendo, qual que acaba ficando confuso o processo. E aí, depois de 5, 6, 8 modificações, dependendo do tamanho das modificações, o bombeiro solicita a substituição de projeto, né? Isso é comum também, devido ao acúmulo de plantas que foram feitas, tá? Então, é o último caso aí de substituição. E por fim, bastante rápido aqui, ó, vamos falar da atualização do projeto, tá? É a complementação de informações ou alterações técnicas relativas ao projeto técnico aprovado, por meio de documentos encaminhados ao Serviço de Segurança contra Incêndio via formulário de atendimento técnico, que é o FAT, tá? Que ficam apensos ao projeto original. Então, pequenas modificações, né? Você pode encaminhar através de um FAT, tá? Nós vamos gravar uma outra aula falando sobre FAT. Quando se tratar de área ampliada que represente riscos isolados em relação à edificação existente, desde que possua as mesmas medidas de segurança contra incêndio, deve a área ampliada atender à legislação atual e ser regularizada através de apresentação de plantas. Então aqui o que ele está falando? Você tem uma edificação antiga que foi aprovada em outra norma e você construiu uma área que está isolada em relação à nova área. Ó, riscos isolados, que represente riscos isolados. Você pode fazer uma atualização e aí você não precisa mudar o seu projeto, atualizar, porque às vezes, se sua edificação é muito antiga e você traz uma modificação, constrói ali junto, a sua edificação tem que atender a norma nova. Agora, se o risco for isolado conforme está aqui, em relação à edificação existente, aí não tem problema, você não necessariamente precisa de novas medidas de segurança conforme a legislação atual para a área antiga e apenas para a área nova, tá? Então isso aqui é um assunto bem delicado, né? Porque quando você amplia, você deixa de ter o seu projeto antigo, podendo manter as medidas de segurança contra incêndio com a legislação da época que ele foi aprovado, porque você modificou as características, você tem que cumprir a legislação nova. Em alguns casos, isso traz enormes mudanças, tá? E aí, se for isolado, por exemplo, uma parede de isolamento de risco, ou você construir uma edificação a uma certa distância, de forma que ela fique isolada, ok, você fica tranquilo também em relação a isso. E por fim aqui, ó, são aceitas modificações ou complementações, desde que não se enquadrem nos casos previstos nos itens, aí no item acima, né, de substituição do projeto técnico. Então, pode ser aceito apenas aquelas modificações complementares através de FAT, desde que não se enquadre aqui nos casos de substituição de projeto que a gente acabou de ver. E aí, basicamente, era isso aí, tá? Então só para fechar, né, pessoal? Peço aí que vocês deem um like, compartilhem aí esse vídeo, né? Mas a ideia foi realmente bater em todas as causas de substituição de projeto. Então, qualquer ampliação, qualquer mudança pode levar à substituição do projeto técnico. O bombeiro, quando você informa para o bombeiro, se enquadrar
você pode tentar provar por FAT, mas se enquadrar dentro de uma dessas causas, o bombeiro certamente vai exigir que o seu projeto seja substituído, tá bom? Pessoal, obrigado aí e até a próxima aula aí, que provavelmente vai ser um assunto muito importante. Nós vamos falar de FAT, que é muito utilizado aí para os projetos técnicos. Um abraço, pessoal.